Em nono lugar, Barnabé marcou a sua geração porque era um multiplicador de vidas. A parte B do versículo 24 do capítulo 11 de Atos, Atos 11, 24, parte B do versículo diz o quê? E muita gente se uniu ao Senhor. Todo lugar que Jesus está, ele fica pequeno, porque Jesus é um multiplicador de vidas, e Deus quer que você se multiplique em 10, em 100, em 1000, em 100 mil, em milhares de milhões. Deus quer levantar você para ser um ganhador de vidas, um ganhador de almas, para multiplicar pessoas aos pés de Cristo, amém? Então tem muita gente que divide, tem muita gente que separa, tem muita gente que afasta, tem muita gente que subtrai, mas Deus não levantou você para separar, afastar, nem subtrair, e nem ser um motivo de trazer divisão no meio das pessoas. Deus te chama para somar, para multiplicar, para unir e aproximar as pessoas que estão afastadas. Deus, da mesma forma que levantou Barnabé para ser um multiplicador de vidas, Deus vai usar você para ser um instrumento que vai trazer muitas vidas aos pés de Jesus, para que o número de pessoas salvas e libertas sejam multiplicadas pelo teu ministério, em nome de Jesus, amém e amém, amém? Em 10º lugar, Barnabé marcou a sua geração, porque era um reconhecedor de valores. A Bíblia vai dizer que Barnabé soube valorizar um vaso escolhido. Atos 11, versículo 25. Nós estamos ministrando a respeito do grande momento que se apresentou diante de Barnabé. Barnabé lutou toda uma vida para alcançar reconhecimento. Barnabé investiu toda a sua vida nas mãos de Jesus, nas mãos de Deus, nas mãos do Espírito Santo, para que ele estivesse preparado para um momento muito especial, para que ele estivesse preparado para um momento muito especial. E a Bíblia diz que nesse momento especial para a sua vida, ele se lembrou de uma pessoa que estava esquecida, que estava abandonada, mas essa pessoa era um tesouro em potencial, era uma riqueza em potencial, era um potencial em riqueza, porque muitas vezes o ser humano fica dando valor a pedras que não valem nada, e abrindo mão de gente que vale ouro. Deus está dizendo: olha, você vale ouro para mim. A priori você não escolheu a mim, mas eu escolhi você. Deus está dizendo: eu tenho um plano grandioso para a tua vida, e esse plano vai começar hoje e não vai terminar nunca. É desde agora e para sempre.
em nome de Jesus. A Bíblia diz que no ápice do seu ministério, ele se lembra de Saulo. Ele partiu para Tarse, porque sabia, ele partiu para Tarso, que era a cidade onde Saulo estava, porque Barnabé sabia e soube valorizar um vaso escolhido. Partiu para Tarso, em busca de Saulo. E Saulo estava lá em Tarso aproximadamente por pelo menos 10 anos, esquecido pela igreja, vivendo no anonimato e fabricando tendas. Mas Deus sabe dar valor às pessoas que muitas vezes o ser humano não dá valor. Talvez você está aqui nessa noite dizendo: olha, ninguém me valoriza, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me ouve, ninguém investe na minha vida, ninguém se preocupa com a minha vida, ninguém ouve as minhas palavras, ninguém estende as suas mãos para mim. Mas Deus está dizendo: eu amo você, eu quero você, eu escolhi você, eu escuto você, você é precioso para mim, eu quero andar com você, eu quero ouvir você, eu quero cuidar de você, eu quero dirigir você, eu quero abençoar você. A ti te digo, filho, seja feliz em nome do meu filho Jesus. Barnabé soube avaliar o peso da obra e reconheceu a dimensão e a magnitude do trabalho. E ele reconheceu que Saulo podia acrescentar e muito ao seu ministério. Lembrou-se de um companheiro que se harmonizava com ele mesmo em sua chamada. Com isso vemos o coração generoso de Barnabé para com os novos convertidos, pois buscar Saulo era reconhecer que Saulo tinha muito a dar e fazer pelos novos. Barnabé sabia que Saulo seria alguém que haveria de entender a sua visão de trabalho e poderia ajudá-lo a influenciar a igreja segundo a orientação de Deus. Barnabé sabia que Saulo poderia desfrutar da comunhão com a liderança ali existente e causar impacto sobre ela, e foi isso que aconteceu quando Saulo chegou em Antioquia. Ao lado de Barnabé, eles fizeram uma grande obra. E Deus quer levantar parcerias aqui nessa noite. Deus quer que você, ao estar diante dos grandes desafios que você sempre buscou, que você sempre pediu a Deus, Deus quer que você se lembre de pessoas que são joias raríssimas, mas não foram enxergadas pelas pessoas que deveriam enxergar essas pessoas. Talvez você não tenha sido enxergado, talvez você não tenha sido contemplado, talvez você ache que
no patamar que você chegou já está bom. Mas Deus pode fazer na sua vida muito mais abundantemente, além daquilo que você pensa ou do que você espera. Ele te enxerga, Ele não abre mão de você, Ele não esqueceu de você, ainda que uma mãe se esqueça do seu filho que cria, todavia, diz o Senhor, eu nunca me esquecerei de ti. E Deus tem horizontes maiores para a tua vida, por isso que Ele te trouxe aqui hoje. Deus te diz, eu vou abrir novos horizontes, eu vou abrir novos caminhos, eu vou abrir porta onde não há porta, e vou abrir caminho onde não há caminho. Deus vai operar o inoperável, Deus vai realizar o realizável. E foi isso que Deus fez na vida de Barnabé. E foi isso que Deus fez na vida de Saulo também. Deus pegou Barnabé e Deus pegou Saulo e fez dos dois uma dupla maravilhosa. Amém? Um se completava no outro. E Deus está fazendo essa obra maravilhosa aqui nessa noite. Aquilo que você não tem, você vai encontrar na pessoa que Deus aproximou de você. E aquilo que a pessoa que Deus aproximou de você não tem, você tem. E aí vai nascer uma parceria completa, gigante e abençoadora, uma parceria de sucesso em nome de Jesus, amém, amém, amém? Em 11º lugar, Barnabé marcou a sua geração, porque ele parou o seu ministério no ápice dele. Novamente o versículo 25 vai dizer que Barnabé, ele partiu de Antioquia. Em Antioquia ele viu o quê? Ele viu a graça de Deus. Em Antioquia ele viu o quê? Muita gente se unia ao Senhor. Frequentemente o ser humano, quando está passando por um momento de sucesso, ele esquece das pessoas. E a Bíblia vai dizer que Barnabé marcou a sua geração em 11º lugar, porque parou o seu ministério para oportunizar que Saulo participasse do seu sucesso. Eu fico perguntando, quem será que pararia o seu sucesso para lembrar de mim? Ó, gente, está tudo maravilhoso aqui, estamos num lugar brilhante, rodeado de muita gente. Hoje é uma noite de bênção, de vitória, de sucesso. Mas eu vou pedir um tempo para vocês, porque eu vou buscar alguém que está precisando de mim. Eu vou em busca de alguém que está esquecido. Eu vou em busca de alguém para fazer com que esse alguém participe do sucesso que Deus está realizando na minha vida. Porque ter sucesso sem ter com quem compartilhar é inútil. Ter sucesso e tendo alguém para compartilhar fortalece o relacionamento. Eu ouvi dizer que alguns historiadores disseram
que de Antioquia para chegar a Tarso, Barnabé levou 3 meses aproximadamente. Não sei se essa informação é verídica, eu inclusive tenho estudado bastante sobre esse assunto e continuo pesquisando. Mas se for verídico que ele levou 3 meses para chegar, ele levou também 3 meses para voltar. Então, teoricamente, ele parou 6 meses o seu sucesso para se importar com alguém que estava precisando. Quem é que faria isso por mim? Quem é que faria isso por você? Deus está convidando você a compartilhar o teu sucesso. Se foram 6 meses, eu fico mais maravilhado ainda com as atitudes de Barnabé. Caso não seja 6 meses, de qualquer forma ele interrompeu por um bom tempo o seu ministério para ir até Saulo e trazer Saulo de onde ele saiu. Ele levou um bom tempo para sair de Antioquia, chegar a Tarso, e levou um bom tempo para voltar de Tarso para Antioquia. Então ele buscou Saulo para compartilhar as bênçãos de Antioquia. Ele buscou Saulo para transformar fracasso em sucesso. É bem provável que o diabo estava falando para o Saulo, está vendo? E que adiantou aquele encontro com Jesus na estrada de Damasco, Atos capítulo 9. Você não foi reconhecido, você foi colocado fora, você foi colocado à margem, você está aqui tantos anos e ninguém se preocupa com você. Mas na realidade, esses 10 anos de Saulo em Tarso eram escolas de Deus que estavam sendo ministradas na vida de Saulo, porque Deus estava preparando ele para um tempo melhor. O que está acontecendo na sua vida são escolas de Deus para a tua vida, porque Ele está preparando algo muito maior para você. Tem gente aqui dizendo assim: olha, na área profissional, na área sentimental, na área ministerial, tem muita gente caminhando e eu não consigo caminhar. Tem muita gente indo para frente e parece que eu estou indo para trás. Tem muita gente que já alcançou muito mais do que eu alcancei. Mas a Bíblia diz, e o Senhor te diz nessa noite, que é Ele quem está escrevendo a tua história. E que quando chegar a hora do Senhor, ainda que você saiu atrás dos teus adversários, você vai chegar na frente, porque Deus te deu pés velozes, Deus te deu pés de corça. Amém? É isso que está escrito em Abacuque, capítulo de número 3, lá no final do capítulo, está escrito os 3 segredos de um adorador. Amém? Ele diz: o Senhor é a minha força. Ele diz assim: o Senhor me deu pés velozes. E ele diz: o Senhor me coloca nos lugares altos. Amém? O Senhor é a tua força. O Senhor te dá pés velozes. Amém? E o Senhor te coloca nos lugares altos. Amém? E foi isso que Deus fez com Saulo.
Porque nesse momento, ele estava usando esse seu primeiro nome, Saulo, e lá na frente ele vai usar o seu segundo nome, que é Paulo, e se transformou no maior pastor de todos os tempos, o maior plantador de igrejas, o maior missionário, o maior escritor da palavra, o maior gigante da espiritualidade, um homem impactante, um homem cheio do Espírito Santo, um homem que disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Um homem que tocou a sua vida para frente, foi pujante, foi brilhante, por causa que Barnabé não se esqueceu dele. E Deus está dizendo: eu não me esqueci de você. E Deus está dizendo: eu vou levantar pessoas que vão abençoar você, da mesma forma que Barnabé abençoou a vida de Saulo. Eu vou levantar pessoas que vão abençoar você da mesma forma que Barnabé abençoou a vida de Paulo.